Olá, pessoal! Hoje eu vou apresentar para vocês as operações com polinômios de uma outra forma, para ver se ajuda aí no entendimento e na compreensão. Então, vamos então observar esse termo aí apresentado, 4x ao quadrado. O que isso significa? O que é isso? O que vocês estão vendo? O número 4, que é um número, né, conhecido de vocês há muito tempo, uma letra x, e esse x está elevado ao quadrado. Número 2, né? Então, como expoente do x. O x, na matemática, ele é um número que a gente não conhece. Então, o que a gente tem? Um número conhecido multiplicando um número desconhecido, e esse número desconhecido está elevado ao quadrado. É isso que nós temos. Percebam, então, que a gente só está falando de multiplicação aí. Isso aí é a mesma coisa que 4 vezes x vezes o x de novo, porque é x ao quadrado, tá? Então, não tem outra conta senão a multiplicação acontecendo aí. 4 vezes x vezes x. Então, 4 vezes x ao quadrado. E esse x é algo que a gente não conhece. Então, vamos identificar primeiro os termos, o que está compondo esse monômio aí. Então, nós temos um número conhecido que está nessa multiplicação. Esse número conhecido, ele é chamado então de parte numérica ou coeficiente. Lembra? Conhecido, coeficiente, tá? O x ao quadrado, então, x é o que a gente não conhece, é o termo desconhecido, é a letra, né? Então, letra é a parte literal. E aí, tudo que tiver ali associado, tudo que eu falo é o expoente associado a ela. Então, nesse caso, o 2, que é o expoente, também faz parte dessa parte literal. Então, não, mesmo que vocês não saibam o nome dessas coisas, é importante ter com clareza que nós temos um número conhecido multiplicando um outro número desconhecido. E a gente vai trabalhar com esses dois números de forma diferente, dependendo das operações. Então, por isso que tem que ficar muito claro quem é o coeficiente e quem é a parte literal, tá? Então, estando claro isso aí, vou apresentar alguns exemplos para a gente fazer essa identificação. Então, primeiro exemplo, 10xy. Então, aqui nós temos uma multiplicação de um número conhecido com valor 10, um número desconhecido x e um outro número desconhecido chamado y. Então, quem é o coeficiente? Quem é o número que a gente conhece? O 10. Então, nesse caso, 10 é o coeficiente e a parte literal, ela é formada, então, por x, y, tá? Percebam que é o 10 vezes x vezes y. Então, coeficiente 10, parte literal, xy. No exemplo B, nós temos 3x ao quadrado y. De novo, um número conhecido multiplicando um número desconhecido que está elevado ao quadrado, multiplicando um outro número desconhecido também. Então, quem é o número conhecido? Quem é o coeficiente? O 3. Parte literal, quem é? X ao quadrado, y. Então, são os dois números desconhecidos e seus respectivos expoentes. Letra C. Menos 5xy ao quadrado. Quem é o número conhecido dessa multiplicação? O menos 5. E quem é a parte literal, então? Xy ao quadrado. Na letra D, 30x, ou 30 vezes x. Então, nós temos um número conhecido multiplicando um número desconhecido. Nesse caso, quem é o número conhecido? O 30. Então, 30 é o coeficiente, co. E o número desconhecido, e a parte literal, e as letras. Quem são as letras
desse termo? X apenas. Então, essa é a parte literal. Na letra E, 10x ao quadrado y. Quem é o coeficiente? O 10. E quem é a parte literal? Quem são as letras disso aí? X ao quadrado y. Então, além das letras, o expoente da letra também. Por fim, letra F, menos 15. Quem é o coeficiente? Quem é o número que a gente conhece? O menos 15. E quem é a parte literal? Quem são as letras disso aí? Nós não temos nesse termo uma parte literal. Então, se observarmos cada um desses exemplos, a parte literal deles, e eu perguntar a vocês, quais desses tem a parte literal igual? Quem é igual a quem aí? Vocês vão me falar, professora? Sei, tem um monte de XY, tem X e tal. O que acontece? Quando eu pergunto se é igual, gente, é igual de tudo, tá? Então, duas canetas. Se uma caneta for vermelha e a outra azul, essas canetas são iguais? Não, elas não são iguais, elas são canetas, ambas são canetas, mas elas não são iguais, porque uma é vermelha e a outra é azul. Então, aqui, eu quero saber o que é exatamente igual, ou seja, o que tem letra igual e o expoente dessa letra também tem que ser igual. Então, se vocês observarem com cuidado e atenção, vocês vão ver que a letra B tem a parte literal x ao quadrado y, assim como a letra E também tem a parte literal x ao quadrado y. Então, só esses dois são exatamente iguais. A letra A e a letra D, ambas são formadas por x, só que na letra A é x ao quadrado e na letra D é só o x. Então, elas não são iguais. Assim como a letra C também é formada por xy, só que na letra C quem está ao quadrado é o y e não o x. Então, ele não é igual às letras B e à letra E, tá? Então, nesse caso, as únicas partes literais iguais que nós temos são as partes literais da letra B e da letra E. Portanto, esses são chamados monômios ou termos semelhantes, tá? Porque eles têm a parte literal exatamente igual. Então, as operações que eu apresentei a vocês foram a adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, contas de mais, de menos, de vezes e dividido. Então, o que a gente vai observar? Primeira coisa é que a adição e a subtração, elas só acontecem se os termos forem semelhantes. Ou seja, se as partes literais, as letras, os valores desconhecidos, forem exatamente iguais como a gente acabou de observar. Se isso acontecer, então a gente vai conseguir executar as contas de adição e subtração. E aí, o que nós vamos fazer? Na adição, eu vou somar, eu vou adicionar os coeficientes, os números conhecidos. Na subtração, eu vou subtrair os números conhecidos. Na multiplicação, eu vou multiplicar os números conhecidos, enquanto que na divisão eu vou dividir os números conhecidos. Então, não é nada diferente do que o que vocês já faziam. Contas de adição, de subtração, de multiplicação, dividido, só que sem as letras. Então, é isso que a gente vai fazer também. E aí, feito isso, então, com a parte das letras, o que vai ser feito? Na adição e na subtração, que elas são iguaizinhas, eu vou reescrever a parte literal. Eu só vou anotar do jeitinho que está outra vez. Na multiplicação e na divisão, por outro lado, eu não vou só anotar, mas eu vou incluir todas as letras que aparecem, independente de só aparecer uma vez, né, num primeiro termo, no segundo não, ou vice-versa. Eu vou colocar todas as letras que estão ali. E aí, as letras que tiverem iguais, então que elas acontecerem no primeiro e no segundo termo, na multiplicação eu vou somar esses expoentes
enquanto que na divisão eu vou subtrair os expoentes. Por que isso? Por causa das propriedades da potenciação. Então, vejamos aqui um exemplo. Letra A, eu tenho 4x e o outro termo menos 10x. E aí, a gente vai executar as 4 operações. Então, a primeira coisa, para eu conseguir fazer a adição e a subtração, eu preciso observar se as partes literais são iguais. Então, nesse caso, eu vou olhar para os dois termos que eu tenho. Então, 4x e menos 10x. E vou ver os números desconhecidos, quem são? Então, aqui eu tenho o x e aqui eu tenho o x também. A pergunta é, eles são termos semelhantes? Eles são iguais? São, porque parte literal x são exatamente iguais. Então, a gente consegue fazer a adição e a subtração? Sim. Então, vamos lá na adição. 4x mais menos 10x. Como nós temos aqui um número negativo, eu preciso fazer esse jogo de sinais, né? Então, na verdade, o que nós temos é 4x mais vezes menos 10x. E aí, o que eu disse a vocês na tabela? Esqueçam, por enquanto, as letras. Vamos executar a operação entre os coeficientes. 4 menos 10, preserva o sinal do maior e faz aí a continha da diferença. 10 menos 4, 6. E a parte, agora, das letras, né? A parte literal, o que a gente faz? Apenas reescreve. Tá aí o resultado, então, da adição desses dois monômios. Subtração. 4x menos 10x. De novo, a gente precisa fazer o jogo de sinais. Então, 4x menos vezes menos mais 10x. Esqueçam a parte das letras, ou se quiser, já anota, inclusive, porque ela é igualzinha, ela não vai mudar, não vai alterar nada. E aí, eu vou executar minha operação entre os números que são conhecidos, que é o 4 e o 10. 4 mais 10, 14x. Percebam aqui que, como tem esse jogo de sinais, ficou invertido. Então, quem tem dúvida ainda nesse jogo de sinais, precisa revisar a adição e subtração de números inteiros, tá? Então, por isso que aconteceu essa inversão. Agora, conta de vezes. 4x vezes menos 10x. Lembrando que na conta de vezes, de multiplicação, não interessa se eles são iguais ou não. Nesse caso, eles são, tudo bem. Então, o que a gente vai fazer? Multiplicar os coeficientes. 4 vezes menos 10, então, mais vezes menos, menos. 4 vezes 10, 40. Anota agora todas as letras envolvidas. X. E aí, o que eu vou fazer? Só tem um x mesmo, né? Então, eu só vou colocar o x. Qual é o coeficiente, o expoente? Coeficiente não, expoente do x aqui, que tá escondido? 1. E aqui, 1 também. Então, o que a gente vai fazer? Somar esses dois expoentes aqui. 1 mais 1, 2. Então, esse passa a ser o novo expoente do x. Agora, divisão. 4x dividido por menos 10x. Então, a gente vai dividir os números que a gente conhece. Mais 4 dividido por menos 10, então, vai ficar menos 0,4. E agora, a gente vai vai trabalhar na parte literal. Então, só tem o x, então, eu coloco o x mesmo.
De novo, o expoente do x que está escondido é o 1 e aqui também é o 1. E aí, no caso da divisão, a gente vai subtrair esses expoentes. Então, 1 menos 1 deu o quê? 0. Então, menos 4 vezes x elevado a 0. Ou simplesmente menos 4, menos 0,4. Ou simplesmente menos 0,4. Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, eu posso simplesmente sumir com ele. Mais um exemplo. Menos 10x ao cubo y e menos 2x ao quadrado. Então, para a gente fazer a soma e a subtração, eles precisam ser termos semelhantes. Então, vou olhar para cada um deles e vou identificar qual é a parte literal de cada um, quais são os números desconhecidos. Aqui eu tenho x ao cubo y, enquanto aqui eu tenho x ao quadrado. Eles são iguais, eles são semelhantes, x ao cubo y e x ao quadrado? Não são. Então, nesse caso, a gente não consegue fazer nem a soma, nem a subtração. Apenas multiplicação e divisão. Então, vamos fazer a conta de vezes e de dividir. Então, menos 10 x ao cubo y vezes menos 2 x ao quadrado. Lá do jogo de sinais, menos vezes menos, mais. Aí, a gente vai esquecer, né, que existem essas letras aí. E vamos fazer a operação entre os coeficientes, os números que têm valor. 10 vezes 2, 20. Agora, feito isso, vamos incluir todas as letras. Então, quais são elas? X e Y. Só que aqui eu tenho x também. Então, o que a gente precisa fazer? Somar, eu tenho x aqui e x aqui. Então, eu preciso somar os coeficientes do x. 3 mais 2, 5. E esse passa a ser o novo expoente. Coeficiente não, gente, expoente. O novo expoente do x. E o y? Eu tenho y do lado de lá? Não. Então, eu não preciso somar o expoente dele com ninguém. Basta manter dessa mesma maneira. Então, a resposta da multiplicação, mais 20, x elevado à quinta potência, y. E a divisão? Menos 10 x ao cubo y dividido por menos 2x ao quadrado. De novo, do jogo da regra dos sinais, né? Menos dividido por menos, mais. 10 dividido por 2, 5. Então, a gente primeiro só vai fazer a operação entre os números que a gente conhece. 10 dividido por 2, 5. Agora, vamos colocar todas as letras que aparecem nos dois termos, tá? Mesmo que o y não apareça lá, ele precisa aparecer na resposta. E aí, a gente vai observar. Aqui eu tenho x. No outro termo, eu tenho x também? Tem. Então, eu preciso subtrair os expoentes dele. 3 menos 2, 1. Eu posso escrever o 1 ou não. Y, eu tenho de cá, mas não tenho de lá. Então, o que a gente faz? Mantém do jeito que ele tá. Então, 5x, y, posso colocar o 1 aqui também. Ou eu posso apagar, porque o 1 é o expoente neutro, né? E aí, a resposta, mais 5x, y. Bom, espero então que tenha ficado mais claro para vocês e vamos ao resuminho. Então, primeira coisa, identificar no monômio que vocês estão trabalhando quem é coeficiente, quem é parte literal. Lembrando que coeficiente é o número que eu conheço, que tem valor, e as partes literais são ali as letras e seus expoentes. Feito essa identificação, vocês vão observar se os termos são semelhantes ou não. Então, se as partes literais são exatamente iguais ou não. Se forem termos semelhantes, a gente consegue executar todas as operações entre esses termos observados.
Se eles não forem termos semelhantes, então se as partes literais forem diferentes, ou as letras, ou os respectivos expoentes, significa que eu não vou conseguir fazer as operações de adição e subtração, apenas as de multiplicação e divisão. Daí, a gente vai trabalhar com os coeficientes, então eu vou executar as operações entre os números, os que eu conheço, tá? Feito a operação com os números, aí a gente vai trabalhar com as partes literais, com as letras. E aí depende de cada caso. Então, no caso da adição e da subtração, nós vamos apenas reescrever a parte literal, já que elas são iguaizinhas, vai manter igualzinho. Na multiplicação, nós vamos somar, então, as partes, os expoentes da letra que se repetir nos dois termos. Então, se eu tenho x no primeiro e no segundo termo, eu vou somar o expoente do x. E esse vai ser o novo expoente do x. E na divisão, nós vamos subtrair também, da mesma letra. Então, eu não posso misturar o expoente do x com o expoente do y. Se trata de números desconhecidos diferentes. Então, eu só vou trabalhar com a soma ou a subtração dos números que forem iguais, tá? Então, x ao quadrado e x ao cubo eu posso somar, assim como eu posso subtrair, tá legal? Agora, vocês vão, então, fazer, né, a revisão por um formulário no Socrative, vai envolver questões com essas 4 operações, e a equipe vencedora tem um brinde na nota no final, tá joia? Então, boa revisão para vocês, boa corrida e até a aula que vem.